Agradeço o convite que foi feito e sempre que é para falar sobre o Senhor, nós estamos sempre com vontade, não é, de aprender mais acerca dele. Decorria o ano de 1974, penso que é lembrado de todos nós, durante a Revolução dos Escravos em Portugal, e um padre escreveu uma canção com o título Um Dia, Uma Criança. Estamos obviamente a falar do Padre Zezinho, muito conhecido em Portugal, mas a questão que se coloca agora é por que razão é que eu estou a falar numa manhã de sábado sobre este homem e particularmente sobre esta canção que ele escreveu. Porque ao escrever o refrão que compõe esta música, Um Dia Uma Criança Me Parou, que eu penso que nós nos recordamos, ele vai tocar na essência que todo o cristão deve aspirar se um dia desejarmos estar nas cores celestiais. E o refrão diz assim: amar, quem se lembra? Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar, viver, sentir, sorrir. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Agora permitam-me outra pergunta. Se o principal objetivo da vida do crente é tornar-nos semelhantes a Cristo, como posso eu amar, sonhar, pensar, viver, sentir e sorrir como Jesus? Como é que isto é possível? Será que poderei vir algum dia viver desta maneira? Ou tudo isto não passa de letra morta, utopias, delírios ou imaginações da minha mente? Jesus tornar-se o centro da minha existência. Como Paulo dizia, não vivo mais eu, mas será que vai ser possível no meu dia-a-dia, durante a minha peregrinação nesta terra, como forasteiro e peregrino, que é isso que Jesus nos diz, viver desta forma? Nas minhas divagações encontrei uma resposta e senti desejo de a partilhar convosco. Possuindo a mente de Cristo. Pois é ao nível da mente que tudo se passa, que tudo se decide. E é interessante que a senhora Helena White vai dizer o seguinte: ter a mente de Cristo é um processo de transformação espiritual, pelo qual a mente humana, antes pervertida pelo orgulho, que nós gostamos muito de chamar pecado, porque não nos diz nada, mas a palavra orgulho já nos diz alguma coisa, é renovada pelo Espírito Santo. Eu vou repetir. Ter a mente de Cristo é um processo de transformação espiritual pelo qual a mente humana, antes pervertida pelo orgulho, é renovada pelo Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, e se quiserem ter a amabilidade de me acompanhar, no capítulo 12, no verso 2, ele vai dizer o seguinte: carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele vai dizer o seguinte, ainda referente a este assunto: e não vos conformeis com quê? Com este mundo, mas transformai-vos, porquê? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos juntos até aqui? Muito bem. Como sabem, nenhum de nós, e em particular os que estamos aqui esta manhã, pode escolher o dia do seu nascimento. Isto é uma verdade. Ninguém foi capaz de fazer isto até aos dias de hoje. E a despeito do progresso da moderna ciência médica, não é fácil escolher a data de nascimento de outro ser humano.
Quando chega aquela hora, apenas nascemos, sem saber ainda explicar muito bem como é que este milagre se dá nos nossos dias. A ciência designa de um mistério, mas transportarmos esta experiência de vida, que é o nascimento de um ser humano, para a dimensão espiritual, vamos encontrar Jesus dizendo estas palavras que ficaram registadas no livro de João, no capítulo 3, no verso 3 e no verso 5, e pelo qual pedi a vossa especial atenção. Em verdade te digo que quem não nascer de novo, o que é que lá diz? Não pode ver o reino de Deus. No verso 5, Jesus dá ênfase ao dizer de novo, em verdade te digo que aquele que não nascer do quê? Da água e do Espírito não pode aonde? Entrar no reino de Deus. Não pode entrar. E eu perguntava a mim próprio, o que é que será que Jesus queria ensinar? E o que é que será que Ele deseja continuar a ensinar-nos esta manhã? É interessante que Nicodemos ainda lhe perguntou, porque isto foi passado com Nicodemos, como é que pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Uma coisa é certa, tal como na vida física, também aqui, principalmente aqui, não me parece que tenhamos qualquer capacidade para escolher a data do meu ou do vosso nascimento. Ou seja, da nossa conversão. Designação esta que por vezes temos dificuldade em compreender o que significa esta palavra conversão. Mas biblicamente falando, conversão significa uma mudança radical e voluntária de direção de vida. Onde a pessoa se afasta da sua velha vida, dos seus velhos hábitos e se volta para Deus através da fé em Jesus Cristo. É como diria, uma transformação de coração e mente, movendo-se da rebeldia para a submissão a Deus com o auxílio da graça divina, resultando em novas atitudes, em novo estilo de vida e obediência. E a Sra. White, ainda sobre este assunto, também faz ênfase quando, no livro de Já Todas as Nações, na página 121, ela vai dizer o seguinte: aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras, em observar a lei, está tentando o impossível. Impossível. Não há segurança para uma pessoa que tenha uma religião meramente legal, uma forma de piedade. Porque a vida cristã não é uma modificação ou um melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do nosso orgulho para uma vida toda nova e acrescenta. E essa mudança só pode efetuar-se mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Como é evidente, e em face deste conhecimento que nos chega através das Escrituras e do Espírito de Profecia, alguns de nós, se não todos nós, gostaríamos e desejávamos uma experiência do tipo Estrada de Damasco. Lembram-se quando Jesus se cruzou com Paulo? Mas esquecemos que mesmo Paulo, após essa experiência, precisou de 3 anos de silêncio no deserto da Arábia, a fim de ser preparado e assim estar pronto para começar o seu ministério público. É por estes e outros motivos que se torna urgente compreender o significado da palavra conversão ou transformação. Porque existe uma grande diferença entre estar convencido e estarmos convertidos. Permitam-me fazer-vos uma pergunta. Quando é que o filho pródigo se converteu? Alguém se lembra? Perdão, não ouvi.
segundo as Escrituras, no chiqueiro com os porcos. E onde estava o filho pródigo imediatamente após a sua conversão? Ainda no chiqueiro dos porcos. Alguém geralmente acrescenta este pensamento, mas ele não permaneceu ali por muito tempo, é verdade. Mas o que é que mudou por ocasião da sua conversão? Foi o lugar? Não. Foi a sua atitude. Ele ainda tinha um longo caminho a percorrer para alcançar a casa do seu pai. Porém, sua atitude para com o pai sofreu uma mudança radical. E tal mudança de atitude preparou o caminho para o resto das mudanças que se seguiram. E o que é curioso é que isto que aconteceu com o filho pródigo aconteceu também com outras pessoas que fazem parte do panorama bíblico e que tiveram experiências incríveis e extraordinárias, tal como Abraão, Moisés, José, Jacó e tantos outros homens e mulheres cuja vida se encontra registada aonde? Nas Escrituras. Agora, gostaria de chamar a vossa especial atenção a uma dinâmica das Escrituras que vai desde Babel até ao fim dos tempos. Existe uma agência de Deus chamada Igreja, que é uma instituição divina para a transformação do mundo. Porque transformar uma pessoa em outra é um milagre, meus queridos irmãos. Na verdade, podemos ser educados, mas educação não é transformação. Educação não é novo nascimento. Uma pessoa até pode passar por um trauma e tu podes até sentir que ela mudou em face do trauma, que ficou diferente, mas isso também não é o novo nascimento. Transformação, queridos irmãos e amigos, é um ato sobrenatural que acontece no interior do ser humano mediante o poder do Espírito Santo. Não há outro meio. O coração egoísta passa a ser controlado por um poder maior que ele. E isso permite que ele faça coisas e viva num nível de pensamento que o ser humano natural não consegue viver. Nenhum processo humano é capaz ou tem capacidade para fazer isso. O que os processos humanos fazem é deixar os nossos egoísmos mais civilizados, podem transformar as nossas maldades em maldades mais sofisticadas, mais subtis, tirar, enfim, um pouco da nossa brutalidade, mas o novo nascimento só pode acontecer mediante a intervenção direta do Espírito Santo na tua e em cada um de nós. Agora, aonde ou por meio de que é que o Espírito age em favor do ser humano institucionalmente? Por meio da Igreja. E já vamos ver porquê. Porque a Igreja é uma agência humana para a promoção do novo nascimento. Mais, a Igreja é a embaixada do céu. Eu diria mais ainda. A Igreja é a embaixada do futuro. Porque ela representa um mundo que ainda não existe, mas que nos foi prometido por Jesus. E quem nasce dentro desta embaixada, quem nasce do reino, tem a cultura do reino, tem a identidade do reino, tem a cidadania do reino. Então não importa onde nascemos, porque espiritualmente falando nós nascemos da água. E é por isso que existem tanques batismais nas igrejas. Já alguma vez tínhamos parado para pensar nisto? É evidente que isto não significa que Deus não tenha outras agências operando em favor de cada ser humano, com vista à sua salvação. Mas é aqui que tudo pode começar. Pois a Igreja existe porque Deus a criou para nosso bem e para nos ajudar a crescer juntos, apesar das nossas diferenças. O nosso grande problema é que todo o ser humano faz um desenho do tipo de Deus que gostaria de ter. Todo o mundo tem um desenho do Deus ficcional, um Deus que a gente inventa e que molda ao nosso jeito
e daí existir tantas religiões no mundo. Mas já alguma vez nos perguntáramos porquê? Porquê é que isto acontece? E convidávamos de novo a podermos ver agora em 1 Coríntios 2,14 aquilo que Paulo nos revela e que nos ajuda a compreender a razão porque é que o ser humano é tão complexo na sua existência. Em 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo vai dizer as seguintes palavras: o homem natural não aceita o quê? Estão a ver porque as lutas que nós temos no dia a dia? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são o quê? Loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem como espiritualmente. Daí, irmãos, a nossa grande necessidade de sermos transformados pelo Santo Espírito de Deus. Porque ao passarmos por esta experiência da conversão, desta transformação, ela vai permitir que seja criada em cada um de nós a capacidade para conhecer a Deus e a sua vontade, segundo os seus planos e propósitos. Continuamos juntos? Permite-me agora partilhar convosco um pequeno pensamento do livro Caminho para Cristo, na página 18. Disse o Salvador: aquele que não nascer de novo, aquele que não receber um novo coração, novos desejos, propósitos e motivos que conduzem a uma nova vida, não pode ver o reino de Deus. Ora, isto também não acontece da noite para o dia. E esta é a nossa grande angústia. Daí eu ainda há pouco ter falado que todos desejaríamos a experiência na estrada de Damasco. Isto não acontece da noite para o dia. O nascimento físico é um começo e o novo nascimento também é um começo. Não é uma completa mudança de padrões de vida e hábitos, mas é uma mudança completa de direção. Por acaso, já passámos tempo considerando como os discípulos continuaram por 3 anos e meio lutando com alguns dos mesmos problemas antes de finalmente encontrarem a saída rumo à vitória? Quem operou esta mudança nas suas vidas? Foi o Espírito, conforme está-nos relatado no livro de Atos 2, 1 a 13. Jacó submeteu-se a Deus em Betel, mas isso foi 20 anos antes que o ponto crítico da sua vida junto ao Jaboque o trouxesse ao fim da sua própria dependência. E se nos lembrarmos de Moisés, 40 anos no deserto. E nós falamos nisto como se isto não fosse nada, 40 anos. É metade da vida de um ser humano. 40 anos, irmãos. Levou tempo para que compreendesse como se manter submisso ao Senhor por todo o tempo. Quem operou toda esta mudança? O Espírito. E, queridos, apesar das dificuldades da vida, pois todos as temos, e Jesus nos lembrou isso, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas também disse, tendo bom ânimo, eu venci o mundo, ou seja, eu posso ajudar-vos. Porque aquilo que vocês estão a passar, eu também passei. Quer os discípulos Jacó, Maria, para todos esses, porém, havia um propósito comum. Estavam agora buscando comunhão com Jesus, em vez de fugirem dele. A direção havia mudado. Agora desfrutavam de uma nova capacidade para conhecer e amar a Deus. Sua atitude para com Deus tinha-se modificado. E ao prosseguirem buscar Jesus, o processo de crescimento e maturidade realizou o seu trabalho através do Espírito em suas vidas e foram transformados. O próprio Jesus nos lembra isto. Quando em Marcos 4:28 comparou o desenvolvimento e o crescimento espiritual ao físico e quando usou estas palavras, primeiro a erva, depois o quê? A espiga e por fim o grão cheio na espiga.
O que é que Jesus nos quer ensinar? Tempo. Precisamos de tempo para crescer, tempo para amadurecer e tempo para dar fruto. Isto não se faz de um dia para o outro. Senhora Helena White, no livro A Ciência do Bom Viver, na página 454, vai-nos lembrar isso também. Ela vai dizer que as preciosas graças do Espírito Santo não se desenvolvem num momento. E acrescenta: ânimo, fortaleza, mansidão, fé inabalável, confiança no poder de Deus para salvar são adquiridos mediante a experiência de anos. O que é que ela está a falar? Relacionamento, intimidade. No livro O Maior Discurso de Cristo, na página 101, ela volta a dizer: se buscardes o Senhor e vos converterdes cada dia, ou seja, se cada dia da nossa vida nós procurarmos este relacionamento, esta intimidade com o Senhor, veja o que acontece. Todas as vossas murmurações emudecerão. Remover-se-ão todas as vossas dificuldades. Todos os desconcertantes problemas que ora nos defrontam se resolverão. E acrescenta: a conversão deve ser uma questão diária. E esta só é possível quando aceitamos este desafio e o convite de Jesus para estarmos cada manhã, cada dia da nossa vida a seus pés. E isto chama-se andar juntos, companheirismo. Quem foi mãe, quem tem filhos, quando nascem, eles ficam logo grandes, adultos. Não ficam. Eles vão crescendo lentamente. E ao crescerem lentamente, o que é que lhes vai acontecendo? Vão amadurecendo. Vão criando raízes. E um dia chegam a adultos como nós. E um dia nós, ou não, mas desejamos que seja, orgulhamos daquilo que fizemos por eles e daquilo que eles estão a fazer pelos outros. E na vida espiritual, queridos irmãos, é a mesma coisa. Eu não posso andar em angústia porque me sinto pecador. Eu sentir-me-ei sempre pecador quando vou à presença do Senhor. Mas Ele aproveita esses minutos, esse tempo que eu lhe dou, para que Ele possa ir transformando lentamente o nosso caráter, possa ir limando as nossas arestas e possa tirar este orgulho feio que nós carregamos e que dizemos sempre que não o temos. Reparem, no livro Já Todas as Nações, na página 122, Helena White vai dizer: quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma. Não há outra hipótese. Transforma a vida. Este é o resultado. Os pensamentos pecaminosos que outrora nos afligem são afastados. As más ações que por vezes praticamos são renunciadas. O amor, a humildade e a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. Porquê? É o Espírito que está trabalhando no nosso coração. Não somos nós. Porque a nossa tendência natural é fazer o quê? Afastar-nos. O que é que aconteceu com Adão e Eva? Escondi-me porque tive medo. Como é que foi possível isso? Se umas horas antes ele tinha estado a falar com Deus. Diz que a alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes de cima. A bênção vem quando pela fé a alma se entrega a Deus. Então aquele poder que olho algum pode discernir, cria um novo ser à imagem de Deus. Como é que o faz? O Senhor vai dizer-nos através de Ezequiel. Ele vai nos revelar o segredo. Não está na nossa mão, irmãos. Nós não temos capacidade para mudar nada em nós. Mas o Senhor pode o fazer. E no capítulo 36 de Ezequiel, no verso 26 e 27, permitam ler-vos na versão Bíblia para Todos, num português mais moderno. E vai dizer assim, o Senhor: vou dar-vos
é o Senhor que diz: vou dar-vos um novo coração e um novo espírito. Em vez do vosso coração de pedra, vou dar-vos, reparem, um coração obediente. Vou pôr o meu espírito em vós e farei com que obedeçam fielmente às minhas leis e aos meus mandamentos que eu vos dei. Como é que eu posso obedecer a estes mandamentos e a esta lei? Quando tiver o quê? Este novo coração. No capítulo 11, versos 19 e 20, do mesmo livro de Ezequiel, o Senhor vai lhe dizer, disse à nação e diz-nos esta manhã: vou dar-vos um só coração e um espírito novo. Retirarei o vosso coração de pedra e dar-vos-ei um coração humano obediente, que é aquilo que não temos hoje. Assim, diz ele, obedecerão às minhas leis e seguirão as minhas ordens com fidelidade, serão o meu povo e eu serei o quê? O seu Deus. Pergunto, temos sentido, temos orado individualmente ou como igreja por esta tão grande necessidade que nós temos na nossa vida? Ou continuamos distraídos? Será que temos sentido esta necessidade de sermos transformados por Deus? Porque é isso que Ele deseja operar em cada um de nós, com vista à eternidade? Ou, como eu diria, continuamos distraídos? Uma coisa é certa: sem este milagre de transformação, de renovação da nossa mente, nenhum de nós herdará a vida eterna. Porque nós precisamos de receber a mente de Cristo para vencer. Do que é que estamos à espera, irmãos? A chuva serôdia não vai ser derramada sobre as árvores. A chuva serôdia não vai ser derramada sobre os rios. A chuva serôdia não vai ser derramada sobre as montanhas. A chuva serôdia, Deus quer derramá-la sobre ti, para que dês fruto e possas um dia estar com Ele no reino. Será que estamos atentos? Será que já percebemos que a nossa maior necessidade é participar deste novo nascimento que Deus quer operar em ti, a cada dia, todos os dias, até o último dia? Queridos, estou a terminar, mas gostaria de partilhar ainda um pouco mais. Os problemas da igreja não é perseguição, irmãos. Não é falta de recursos. Não é ataque do mundo lá fora. Os problemas da igreja começam quando Deus sai do centro, mas a religião continua funcionando. Muito culto, pouca presença. Muito discurso, pouca transformação. Cristo tem de passar a ser o centro da nossa vida, o centro da nossa existência, e tu tens de aprender a viver dentro do círculo da sua influência. Por isso, não permitas que o teu relacionamento com Cristo vire rotina ou que as tuas orações virem obrigação e caias, como consequência, num vazio profundo e existencial. Deixa que o Santo Espírito de Deus te envolva e te transforme durante os momentos que tu escolhes para estares em intimidade com Ele no seu tempo. Porque, na verdade, é Ele que promete dar-te um novo coração. É Ele que te promete dar um novo espírito para uma vida de intimidade e obediência. Por isso, não desperdicemos esta oportunidade. A porta da graça ainda está aberta. Quando nos é proposto sermos semelhantes a Jesus no amar, no sonhar, no pensar, no viver, no sentir e no sorrir, é porque o maior desejo desta família divina é que quando os outros lá fora olharem para ti, possam ver Jesus refletido na tua vida. O maior desejo desta família divina é que ao entrar sábado após sábado nesta casa de oração, não possas ver o irmão A ou o irmão B, mas possas ver Jesus refletido na sua vida e no seu rosto. Daí Jesus ter usado a expressão: nisto conhecerão todos os seus meus discípulos, quando
vos amardes uns aos outros. Tal é o impacto que o Santo Espírito de Deus vai produzir em ti, nas vidas daqueles que o Criador te põe em contacto. E isto não se explica, irmãos, é um milagre. Porque não viveremos mais nós, mas Cristo viverá em nós, em cada um de nós. Permitam-me este último pensamento, escrito há 126 anos e que ficou registado na Review Underall de 29 de maio do ano de 1900. Os lugares vagos, deem atenção, irmãos, os lugares vagos surgidos no céu pela queda de Lúcifer e seus anjos serão preenchidos pelos redimidos do Senhor. E Deus está à tua espera para ocupares o teu lugar. Deus está à tua espera para ocupares o teu lugar, que está nas cortes celestiais. Aonde? No reino. Foi isto que Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E este é o objetivo supremo de Deus, que tu estejas no reino. Foi por isso que Jesus veio morrer por cada um de nós. O meu sincero desejo, irmãos, que nesta manhã é que possamos sentir esta necessidade. Orai ao Senhor. Fazei disto o vosso principal motivo de oração. Que o Santo Espírito de Deus ocupe a vossa vida. Deus disse: vós sois o templo. Deus quer fazer de cada um de nós um templo do Espírito Santo para podermos reproduzir a imagem de Jesus na família, com os amigos, com os vizinhos e com todos aqueles que Deus um dia nos puser em contacto. Porque Jesus não veio morrer em vão, queridos. Jesus vive, Ele ressuscitou e está disponível, continuamente disponível, para viver esta experiência de intimidade e relacionamento, para que nós possamos ter a oportunidade, dia após dia, em cada dia, até o último dia, podermos receber o Santo Espírito do Senhor e sairmos vencedores pela eternidade fora. Um santo sábado para todos vós. Obrigado.